previdência todos os dias. O Ipseng, né? Previdência é o Ipseng, tá bom? Acharam? Juízes capítulo 11. Nós vamos meditar em todo o texto, mas vamos ler apenas os 3 primeiros, para que a gente possa localizar. Hoje nós vamos estudar sobre a história de Jefté, nós vamos meditar nela. Acharam? Juízes 11? Então, o texto diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque é filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, algumas traduções dizem homens desajustados, homens meio malucos, cada tradução fala uma coisa. Mas eram homens meio fora da lei. Tem uma tradução que diz também que eram homens fora da lei. Então, Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos ou homens fora da lei se juntaram com Jefté e saíam com ele, e viviam com ele, e viveram com ele durante o tempo que Jefté morou ali em Tobi. Quando a gente pega esse texto aí do capítulo 11 e a gente começa a ler sobre a história de Jefté, com muita facilidade a gente percebe que Jefté teve tudo para dar errado na vida. A descrição da vida dele, da família, do contexto dele, era um contexto para que ele pudesse ser um homem totalmente perdido na vida. Ele nasceu num contexto totalmente disfuncional. Mas a história dele também nos faz lembrar uma lição bem importante. E a lição é a seguinte: é que a nossa vida, o nosso caráter e as nossas habilidades, elas não são determinadas pelas circunstâncias do nosso nascimento, mas pela vontade de Deus, que é soberana e é perfeita. Jefté saiu de uma vida complicada e ele se tornou um homem super vencedor. Então hoje nós vamos meditar sobre como Jefté superou o impossível na vida dele. Nasceu filho de uma prostituta e ele se tornou um grande homem em Israel. Então hoje nós vamos meditar alguns passos que Jefté deu que fizeram com que a vida dele fosse totalmente transformada. A Bíblia diz que o importante para nós não é como nós começamos a nossa vida, e sim como nós terminamos. Alguns de nós começamos a nossa vida de uma forma terrível. Passamos por problemas, por dificuldades, e às vezes a gente pensa: puxa vida, o fim daquela pessoa vai ser muito triste. Porém, Deus entra na vida dela e muda totalmente o rumo da vida daquela pessoa. Então pode ser que hoje nós tenhamos pessoas aqui que possam se encaixar no perfil de vida de Jefté, do início da vida dele, do meio da vida dele, e também, quem sabe, do final da vida dele. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, esse é o meu pedido ao Senhor. Então eu escolhi, são muitos, poderiam ser muitos, mas eu anotei aqui 5 pontos que levaram a Jefté a sair de uma vida totalmente difícil e vencer aquilo que a princípio era impossível na vida dele, por causa do tipo de nascimento que ele teve, o tipo de vida que ele teve nos primeiros anos de vida. O primeiro passo que Jefté tomou e que fez dele um homem vencedor foi o seguinte: ele não se deixou levar pelas circunstâncias caóticas da sua vida. O texto diz que Jefté enfrentou uma vida de diversidades desde o princípio. Ele nasceu filho de uma prostituta. Quando ele era rapazinho, a sua família, tirando o pai, se reuniu e eles decidiram expulsar Jefté de casa. Então disseram para ele o seguinte: olha, você vai sair daqui, nós não queremos você dentro da nossa casa. Jefté não teve opção, o pai não teve como intervir, porque juntou a mãe e os irmãos, então eles eram maioria, o pai não teve como intervir, e Jefté então ficou sem opção e ele foi morar numa cidade próxima ali da sua casa, chamada Tobi. Porém, viver lá em Tobi não era algo fácil, porque Tobi não oferecia o mesmo nível de estrutura e segurança do que uma outra cidade lá em Israel, uma outra cidade oferecia. Em Tobi não tinha nada disso, não tinha segurança, não tinha nenhum tipo de estrutura. O ambiente para viver em Tobi era um ambiente extremamente hostil, onde a lei e a ordem eram mantidas pela força. Foi por esse motivo que um grupo de homens se identificaram com ele, se uniram a ele, e um meio que dava segurança
para o outro. No capítulo 11, versículo 3, fala sobre isso, que um grupo de homens levianos se juntaram a ele e eles saíram com ele. Um protegia o outro. O objetivo era esse. O motivo era esse. A cidade era uma cidade extremamente perigosa. Uma cidade que não podia dar, ou seja, você não podia dar abertura, que as pessoas logo chegavam e a consequência era terrível. Então, para a proteção do outro, eles se uniram como que um exército para poder viver ali na cidade. É interessante que, apesar dessas circunstâncias caóticas da vida dele, nasceu o filho de uma prostituta, foi morar numa cidade totalmente terrível. Jefté não se deixou levar pelas circunstâncias da vida dele. E uma grande lição que nós podemos aprender aqui é que o passado de uma pessoa não impede que Deus opere na vida dele. E o motivo é simples. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. O que é misericórdia? É a capacidade que Deus tem em se colocar no nosso lugar, sentir aquilo que nós sentimos e nos ajudar. Se você for lá em Lamentações, no capítulo 2, versículos 22 e 23, nos diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis e a sua fidelidade renova-se a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo bíblico que eu queria trazer para nós esta noite é o exemplo do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo, no início da sua vida, ele era um perseguidor dos cristãos. Porém, um belo dia, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz que Deus transformou a vida dele. Então o início da vida dele foi um início terrível, porque ele perseguia com muita ferocidade os cristãos, até que ele encontra com Jesus. Jesus mudou a vida dele, e como ele terminou a vida? Como um dos grandes evangelistas de todos os tempos. Então o que nós percebemos aqui? É que o passado de uma pessoa não é barreira para Deus agir na vida dela. E eu quero pedir você que se apoie no que diz a palavra do Senhor, em Filipenses no capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dar um glória a Deus esta noite? Então, primeiro ponto, ele não deixou se levar pelas circunstâncias caóticas da sua vida. Segundo, ele acreditou que Deus veria nele qualidades que nenhuma outra pessoa poderia ver. Primeiro, para o povo e para os seus irmãos, Jefté era apenas um bastardo. Ser bastardo naquela época, hoje nós não temos mais isso, a sociedade mudou, as leis mudaram, então hoje não tem isso mais. Mas naquela época, ser bastardo, um filho bastardo, era um estigma social terrível e muito significativo na sociedade israelita. A pessoa era meio que cerceada, todo mundo olhava com maus olhos. Então, para a família dele e para a sociedade, ele era um bastardo. Mas para Deus, ele era muito mais do que a sua origem ou o rótulo que a sociedade lhe deu. Para Deus, ele foi um escolhido, capacitado e se transformou em um grande líder em Israel. E a Bíblia diz que ele foi juiz num tempo muito difícil da história de Israel. E aí eu fico pensando quantas vezes eu e você nos sentimos insignificantes e às vezes sem valor algum. Não é isso que acontece conosco? Há momentos que a gente olha para dentro de nós e a gente se sente tão insignificante, a gente se sente tão inútil, a gente se sente como se a gente não fosse nada, como se a gente não servisse para nada. E há cerca de um mês atrás, eu preguei aqui sobre a história de um homem que ele olhou para dentro de si mesmo, ele estava tão mal, ele se sentia tão incapaz, que ele olhou para dentro de si mesmo e disse: olha, eu sou como um cão morto. Ou seja, eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Porém, eu queria dizer para você que talvez o sentimento que inunda o seu coração nesse momento seja um sentimento mais ou menos assim: olha, minha vida está tão triste, tão complicada, tão ruim, eu não tenho valia para nada, eu não tenho serventia para nada. Mas eu queria dizer para você que o olhar de Deus sobre a sua vida é um olhar totalmente diferenciado. Deus enxerga em você o que ninguém ou você mesmo consegue enxergar. A Bíblia nos mostra que Deus, ele vê além das circunstâncias externas e também a origem de uma pessoa. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, a parte B, diz que Deus não vê como o homem. Por quê? Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. E o salmista diz que a um coração contrito, o Senhor não resistirá. Deus não está se preocupando com a sua aparência esta noite, mas ele está entrando no mais profundo do seu coração. Entenda uma coisa esta noite:
O Senhor não se importa com a estatura social da sua vida. Ele não se importa com o saldo da sua conta bancária, se está negativa ou se está positiva. Ele não se preocupa e não se importa com o conjunto de bens materiais que eu e você temos. Mas a Bíblia nos diz que Ele nos vê e Ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Deuteronômio capítulo 32, o versículo 10 nos diz assim: Ele o encontrou num deserto, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e cuidou e guardou como a menina dos seus olhos. Deus te vê esta noite como a menina dos seus olhos. Interessante que essa expressão, menina dos olhos, ela é usada para representar algo ou alguém extremamente precioso e amado. Ei, o Senhor te vê esta noite como alguém que tem valor. Você tem valor. Você lembra aquele corinho? Você tem valor porque o Espírito Santo se move em você. Você tem valor para o Senhor esta noite. Sinta o cuidado de Deus sobre a sua vida. Ponto 2, ele acreditou que o Senhor via nele qualidades que ninguém via. Para os homens, para a família, ele era um mas para Deus, ele era um líder escolhido e que foi capacitado pelo Senhor. O inimigo da sua alma esta noite te vê como alguém imprestável. Ele inclusive acusa você dizendo: olha, você é pecador mesmo, você é mentiroso mesmo, você é enganador mesmo, você é terrível mesmo. Porém o Senhor está dizendo para você: mas você é a menina dos meus olhos, você é a menina dos meus olhos. Eu te amo, eu te cuido, eu te guardo, eu te transformo. Louvado seja o nome do Senhor. 3, ele acreditou que Deus tinha um propósito para a vida dele. Embora Jefté tenha sido rejeitado e expulso de casa pela sua família, ele acreditou que Deus tinha um plano para a vida dele. Interessante que o tempo que ele viveu lá em Tobi foi um tempo de preparação. Todo mundo, quando olhava para ele, dizia: ih, está lá o bastardo julgado lá em Tobi, no meio daquelas feras, daquela violência toda. Porém Jefté, no seu coração, ele sabia: não, Deus me trouxe para cá porque Ele tem um propósito para a minha vida, Ele tem um plano para a minha vida. E a Bíblia diz que o Senhor o transformou num grande líder militar e juiz. E aí eu queria chamar a sua atenção e dizer para você que ninguém nasce por acaso. Eu e você, nós não somos um acidente da natureza. Se você veio ao mundo, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Se você está aqui esta noite, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Não importa o seu passado, não importa quem você foi, ou quem são seus pais. Deus não olha o nosso passado para decidir o nosso futuro. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias no capítulo 20, versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Quem tem planos de causar dano para a sua vida é o nosso inimigo, o enganador, Satanás. Mas o Senhor não, Ele tem planos de bênção para a sua vida. A Bíblia diz: planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Você acredita nisso esta noite? Você acredita nessa palavra esta noite? Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Quem sabe você está aqui esta noite e está sem esperança. Você olha para o seu futuro e você não consegue enxergá-lo, porque você não tem presente. Quem não tem presente não tem futuro. Mas a palavra de Deus para você esta noite é: Deus tem um plano de dar-lhe esperança e de dar-lhe um futuro. E eu vou adiantar qual é o seu e o meu futuro. O nosso futuro é ir morar com o Senhor no céu. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Diga para quem do seu lado: oi, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Ponto 3. Ele acreditou que Deus tinha um plano para a vida dele. Todo mundo olhou para ele e disse: esse aí está morto. Foi para Tobi. Quem vai para Tobi não sai de lá nunca mais. Mas lá no fundo do coração dele ele dizia: não, eu não sou um acidente da natureza. Eu não nasci por acaso. Deus tem um plano para a minha vida. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e vivem segundo o seu propósito. Deus tem um plano para a sua vida esta noite. Deus tem um plano para a sua vida esta noite. Deus tem um plano para a sua vida esta noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Eu não tenho nem ideia. Pastor Adolfo também não tem. Pastor Luca muito menos. Mas o Senhor diz assim: eu
Eu sei os planos que eu tenho para você. E o Senhor está falando ao seu coração agora, reavivando os planos que Ele já te falou há tantos anos e que parece que estão aí mortos, né? Que estão aí escondidos, estão aí frios, estão meio que perdidos. Mas o Senhor esta noite está dizendo: ei, o plano que eu tenho para você continua. Promessa que eu tenho para a sua vida continua. Aleluia, eu sou homem para que não, eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que arrependa, mas quando eu prometo eu cumpro. Deus vai cumprir todas as palavras que Ele disse para você, nenhuma delas vai cair por terra. Você crê nisso esta noite? Você crê nisso esta noite? Quarto, Cristiano, ele acreditou que aqueles dias difíceis iriam passar. Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, eu acho que sim, porque a Bíblia diz que as mesmas aflições que ocorrem aqui, ocorrem com todo mundo, com todos os servos, eles passam as mesmas coisas. Houve um período da minha vida que eu olhei para mim e eu pensei: eu não vou conseguir sair disso nunca mais. Eu me lembro que eu acho uma vez eu falei com o pastor Francisco, falei: pastor Francisco, é o fim. A minha vida não tem mais sentido. Eu não tenho futuro, eu não tenho mais nada, eu não tenho nenhuma expectativa. Interessante que lá em Juízes, no capítulo 11, versículo 2, a Bíblia nos diz que o pai de Jefté era Gileade. Gileade era uma pessoa e era também o nome de uma região, bem importante. E a Bíblia diz que Gileade tinha uma mulher, a principal, né? E Jefté foi filho de uma prostituta, uma aventura que Gileade teve. E a Bíblia diz que essa mulher, a esposa de Gileade, deu a ele filhos, vários filhos. E quando esses meninos cresceram, eles olharam para Jefté e disseram: ele não é filho da nossa mãe, então a gente vai expulsá-lo aqui de casa. E a gente vai falar para ele assim: você vai embora daqui e você não vai herdar a herança do nosso pai, que era um direito que ele tinha. Mas falaram para ele: você vai embora e você não vai ter nenhuma herança da nossa família. E a Bíblia diz que ele então foi forçado, foi por livre e espontânea pressão, foi forçado a sair de casa, e ele foi então se estabelecer lá em Tobi. Porém, apesar da sua origem difícil e do desprezo que ele sofreu dos seus irmãos e da sociedade, porque todo mundo fez a mesma coisa com ele, inclusive os líderes da cidade também o expulsaram, a Bíblia diz que ele não perdeu a esperança. E o que aconteceu com ele? Ele acreditou, Júnior, que os dias difíceis da vida dele iam passar. O diabo, irmãos, às vezes ele quer nos fazer crer que nós vamos sofrer até o fim. Que o deserto da nossa vida, e quando a gente fala de deserto, a gente fala exatamente desse momento de dificuldades, né? Deserto é um local de extremos. De dia 50, 60 graus positivos, à noite 50, 60 graus negativos. Às vezes as pessoas pensam que no deserto só tem areia. Mas não, no deserto tem animais peçonhentos, tem animais que te matam. O deserto é um local de muito sofrimento. Quando a Bíblia fala de deserto, ela nos leva a entender que é um local de sofrimento. E às vezes o diabo quer nos fazer crer, e talvez ele esteja tentando fazer você crer esta noite, que a sua vida aqui na terra é só deserto, que nunca vai passar, que você vai assim até a morte, sofrendo, e que nunca vai passar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. Deserto para nós é passagem, não é moradia. A Bíblia diz que pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O seu deserto vai passar. O seu deserto vai passar. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer nisso. A Bíblia diz que Jefté, ele acreditou que os dias difíceis iriam passar. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui dessa situação de Jefté é que em tempos difíceis nós temos que continuar confiando em Deus e na capacidade que Ele deu e colocou em nós. Em tempos difíceis, irmãos, nós precisamos ser resilientes. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que tem a capacidade de enfrentar, superar e se adaptar a situações adversas sem deixar se abater. Quem não é resiliente, quando começa a enfrentar dificuldade, já logo suicida, já logo acaba com a vida, já logo desanima: não acabou, não tem jeito para mim, não vai dar. Mas a Bíblia diz no Salmo 62, o versículo 5, a seguinte palavra: ó minha alma. Eu quando estava lendo esse versículo comecei a chorar, porque ele diz assim: ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a esperança.
Do Senhor vem a esperança. Seus dias difíceis vão passar. Esse tempo difícil passou na vida de Jefté, ele vai passar na sua vida também. E se você estiver passando por esse tempo difícil esta noite, fique firme, porque ele vai passar. Pastor Adolfo, Joel capítulo 2, versículo 27 diz o seguinte: que o meu povo não será envergonhado para sempre. Tem um tempo para terminar. Isaías capítulo 61, versículo 7 diz assim: e em lugar da sua vergonha terão dupla honra, e ao invés da humilhação ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla. Louvado seja o nome do Senhor. Seu tempo de humilhação e vergonha vai passar e será mudado para um tempo de honra. Creia nisso esta noite. Creia nisso esta noite. Seu deserto vai passar. Pastor, e o que vem depois do deserto? Jerusalém. E quando eu falei um mês e pouco atrás, eu disse que Jerusalém significa terra de paz. Jerusalém é logo ali e ele vai passar. Pode ser que você esteja nos últimos metros do seu deserto esta noite. Pode ser que você esteja nos últimos metros do seu deserto esta noite. Jerusalém está às portas. E sabe qual é a minha oração, Senhor? Abra os olhos desta igreja para que enxergue em Jerusalém. Eu já consigo ver as luzes, ainda que distante de Jerusalém. Jerusalém é logo ali, esse tempo vai passar. E o Senhor vai mudar este tempo de vergonha para um tempo de honra. Olha que versículo interessante: o meu povo não será envergonhado para sempre. Quem falou para você que você vai sofrer a vida toda é mentira. Quem falou para você que não tem solução para você é mentira. Quem falou para você que você nasceu para ser um derrotado é mentira. Porque a Bíblia diz que o meu povo não será envergonhado para sempre. Quinto e último, ele acreditou que Deus estava preparando para um nível maior de conquistas. O que foi que aconteceu com Jefté no final do seu tempo em Tobi? A Bíblia diz que depois de um tempo, os amonitas entraram em guerra contra Israel. E no meio da dificuldade, os líderes de Israel, sem saber o que fazer, sem ter uma opção, se lembraram de Jefté. E a Bíblia diz que eles foram atrás dele e disseram para ele: Jefté, venha ser o nosso líder, venha ser o nosso comandante, para que nós possamos combater os amonitas. Irmãos, ele começou a história como o quê? Um bás. Só que agora o povo foi atrás dele: vem cá nos ajudar, lidera a gente. Você queria ser liderado por um bastardo? Você queria ser liderado por um bastardo? Não precisa responder para mim, não. É que Deus não importa com o seu passado. O que Deus importa é com o seu presente. Tem tanto bastardo liderando aí, mas é porque Deus mudou a vida dele. E agora foram lá e pediram para ele: olha, nos ajude. Tem misericórdia de nós, assume a liderança. Jefté disse: mas vocês não me expulsaram? Não, a gente reconhece, te pede perdão, mas por favor, nos ajude. E a Bíblia diz que Jefté topou aquela empreitada. E o texto diz que o Senhor entregou nas mãos de Jefté os inimigos do povo de Deus. Não faz parte da minha mensagem, mas faz parte do texto. Porque ele tomou uma atitude que às vezes a gente toma, que a gente precisa ter muita sabedoria. Porque quando ele recebeu o convite dos líderes para liderar o povo, ele pediu licença, foi à parte e ele fez uma oração. E aí ele deu uma manota, Ronaldinho, na oração, porque ele falou assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou orar, e eu vou para casa, e a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu vou matar e vou sacrificar para o Senhor. E aí eu vou saber que o Senhor está comigo. E aí ele foi para casa, irmãos. E sabe quem foi a primeira pessoa que saiu lá? A filha dele. E ele teve que cumprir com a palavra e sacrificar a filha. Então cuidado com a oração emocional que eu e você fazemos. Porque quando a gente faz um compromisso com o Senhor, nós vamos ter que cumprir. Porém a Bíblia diz que o Senhor entregou nas mãos de Jefté o povo. E aí a gente percebe que essa passagem é bem clara. Porque a gente percebe que, na realidade, Jefté estava sendo preparado para um nível maior de conquistas. Depois de passar aquele tempo tão difícil, Deus o levantou para ser um grande líder e juiz em Israel. E aí eu te pergunto: você pode dar glória a Deus por isso? Deus mudou o bastardo em um juiz. E o nome dele está aqui na palavra de Deus. Assim como Deus mudou o bastardo chamado Jefté aquele dia,
Ele quer mudar a sua vida esta noite e te fazer um grande homem e numa grande mulher de Deus. Há uma declaração do salmista que impacta a minha vida, Claudimeire. É lá no Salmo 30 e o versículo 11, que diz assim: mudaste o meu pranto, o meu choro em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria. Você crê nesse texto para a sua vida esta noite? Eu vou repetir para você. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria. Você crê nisso para a sua vida esta noite? O Senhor está mudando a sua tristeza, o seu choro, a sua frustração em alegria e em vitória. Basta você crer. Eu vou finalizar a minha mensagem esta noite. E eu quero te lembrar os 5 pontos. Primeiro, não se deixe levar pelas circunstâncias. As circunstâncias nos enganam. Faz-nos ver que aquilo que não é, seja. A circunstância de Jefté era terrível, bastardo, expulso de casa, foi morar no meio de um monte de marginal. Todo mundo olhava para ele dessa forma. Porém Deus não. Deus via nele qualidades que ninguém via. Deus vê em você qualidades que ninguém tem a capacidade de ver. Porque o homem olha a aparência física, externa, não é isso? Mas Deus não. Ele olha o mais profundo do seu coração esta noite. A palavra de Deus diz que o Senhor tem poder para entrar no mais profundo da nossa alma, do nosso espírito. Ele faz separação entre juntas e medulas. O Senhor esta noite está entrando dentro da sua vida. E Ele diz para você: o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Acredite que Deus tem um propósito para a sua vida. Acredite que os dias difíceis, Júnior, irão passar. Só por um instante nós estaremos aqui. A Bíblia diz que estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Só por um momento nós estaremos aqui, porque Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Acredite que Deus está lhe preparando para um nível maior de conquistas. E preste atenção nessas últimas palavras que eu vou dizer. Pare de olhar as suas incapacidades, porque tudo aquilo que você não é, Deus é. Tudo aquilo que você não pode, Deus pode. Tudo aquilo que você não tem, Ele tem. Pare de olhar as suas incapacidades. Você é incapaz mesmo. Eu também sou. Mas o nosso Deus é maior. Não importa quem você Ele é o grande eu sou. Não importa o que você fez. Ele é o Senhor dos exércitos. Jesus conhece o seu interior também. E é aquele que conhece o seu interior Quantas vezes também. você cair, Você pode se levantar esta noite? tentando acertar,